yoga foi a ferramenta para o meu autoconhecimento, sabe? Foi um instrumento muito importante para eu cultivar o autoconhecimento, que eu acho a coisa mais importante, porque eu levei isso também depois para a alimentação. Bom, conseguimos, estamos aqui com a Bela. Bom, a Bela quase que dispensa, né, apresentações. Nossa amiga mais famosa. Ai, ai. Mas a Bela, bom, além de ela ser apresentadora, mãe da Flor e do Nino, ela escrever livro, ela cozinha, ela tem um restaurante, gente, com o melhor estrogonofe vegano do mundo. Tem aqui o Camélia Dodó. E a Bela, eu estava aqui olhando de você, Bela. Você tem mestrado em ciências gastronômicas, tá? Fez nutrição no Hunter College, tem especializações muitas em muitas áreas, então é uma pessoa muito estudiosa, né, dessa parte da alimentação em muitos âmbitos, né? Então, vou estudar desde a macrobiótica, ayurveda, permacultura, agrofloresta, acho que em tudo que ela se conecta. E aí a gente, né, a nossa conversa aqui, a gente veio por um pensamento, assim, o gancho principal que a gente pensou, a gente queria pessoas que praticassem yoga, né? Ou que tivesse uma prática, alguma prática contemplativa, podia ser yoga, meditação, mas que como isso reverberava na prática. E aí eu já ouvi algumas vezes você contando de como foi teu início e como essa parte toda de alimentação teve a ver com isso, né? Então, Sim. queria que você contasse um pouquinho como é que essa parte de yoga e alimentação elas se conectaram para você. Tá. Bom, foi realmente a ponte, a virada da minha vida, digamos assim. Eu tinha uma amiga dos meus pais, que se tornou uma amiga minha, a Fernanda Torres, ela praticava Ashtanga. E ela era adolescente e ficava assistindo ela praticar e achava aquilo muito incrível, assim. Eu falava, gente, isso é tipo demais. Um dia ela me pegou e me levou para uma aula de Ashtanga. E eu pirei, eu falei, uau, tipo, me encontrei. E aí eu tinha tipo 14 para 15 anos e comecei a praticar de maneira regular, mas assim, né, em estúdio com a professora e tal, e fui me aprofundando na prática. Meu pai, comecei a conversar com meu pai sobre, né, essas práticas que ele já, né, ele conhecia e tudo, e aí ele me deu um livro, o livro do Paramahansa Yogananda, a autobiografia de um yogi, que eu li, eu tinha 15 anos e assim O primeiro livro também. Bom, foi assim um negócio abriu muito a minha cabeça, em vários sentidos, assim, tanto espiritual quanto físico, mexeu muito comigo, realmente, e a prática que, né, continuou constante e regular fez com que o meu corpo naturalmente rejeitasse assim os alimentos que eu consumia, não muito, mas assim já não cabia na minha rotina. Os alimentos ultraprocessados, tipo, não ia mais não tomava refrigerante, rede de fast food, essas coisas não cabiam mais na minha vida, não fazia muito sentido. Isso foi uma coisa muito natural, eu lembro que o meu pai, por exemplo, ele sempre comeu, né, arroz integral em casa, com a kombuquinha, hashi e tal, eu achava aquilo tipo, muito esquisito. Aí comecei a praticar, comecei a ler sobre isso e tal, e aquilo fez todo sentido. Então, assim, foi muito impressionante como nessa idade ali, 15 anos, quando eu troquei o arroz branco pelo integral, parece que minha vida fez tipo, uou, tá, então temos um novo caminho aqui. E aí, então foi isso, assim, a prática me fez perceber, né, o meu corpo, ele foi naturalmente mudando o que ele, né, desejava, assim, o que ele queria,
colocar para dentro, não foi uma coisa que eu pensei, tipo, racionalmente, assim, não posso isso, não quero isso. O meu corpo foi bem orgânico, digamos assim. E, por ter sido orgânico, eu acho que eu acabei percebendo muito mais a mudança. Eu falei, cara, não é possível. Tipo, agora tá esquisito. Eu como um negócio assim, já meio fora da rotina, tipo, nossa, meu corpo, a prática fica esquisita, porque eu acho que quando você tem uma prática constante, né, você fala, putz, aqui hoje não estou bem equilibrada, não estou bem focada, não estou bem, não tá igual, não estou tão flexível, não estou tão isso, e eu comecei a relacionar isso com a alimentação, e fui percebendo, fui fazendo os links, e aí que me despertei para a nutrição, que eu falei, pô, se a comida ela realmente mexe com a gente nesse nível, né, de você perceber uma mudança tão grande no humor, fisicamente, na determinação, no foco, no equilíbrio, tudo isso, eu falei, bom, tem alguma coisa muito mágica nos alimentos que eu preciso entender o que é e como isso funciona no meu corpo. E aí eu decidi estudar nutrição. Que massa, então, foi mais ou menos que ano assim. que foi isso? Que ano que foi isso? Isso foi em 2000. Cara, eu tinha 15, então eu nasci em 88, vamos fazer as contas. Mas 2003. Tá. Foi Ô, mais Bela, ou menos na época que a gente começou a praticar também, né? 2001, 2002, a gente teve esse primeiro contato com yoga nessa época. E eu queria compartilhar que eu tive uma experiência parecida no início da minha prática de yoga. Foi um choque tão grande assim para o meu corpo. E eu nem tinha eu não estava nem entendendo que era o poder de observação. É isso, era uma coisa muito... Foi acontecendo com a prática. O corpo parecia que eu ia suando, e aí, de repente, me dava mais vontade de tomar mais água de coco do que não sei o quê. E aí eu lembro que nos primeiros 3 meses de prática, que eu fazia, sei lá, 3 vezes por semana, eu perdi 10 quilos. Uau! Assim, foi uma coisa mudança... chocante, assim. Depois eu tive muitos altos e baixos, e não me conectei tanto, assim, quanto você, mas eu queria ressaltar isso, que na verdade, você foi, pelo que você está falando, se conectou com a natureza do seu corpo já. Então, você falou assim, foi muito naturalmente eu fui fazendo isso. Não precisei fazer força, não precisei pensar, não foi racional. Exatamente. E pode ser que não aconteça isso com todo mundo. Pode ser que não, para o corpo de outra pessoa, comer, não no caso de processados, mas sei lá, continuar comendo carne continua fazendo sentido para o meu corpo. Então, segue aí. Sim. Né? E você vai mudando também. Às vezes eu fiquei... Exatamente, carne foi uma coisa que eu cortei imediatamente, porque realmente não fazia sentido. Me travava muito. E então, mas engravidei da Flor, tinha 20 anos, a primeira coisa que meu corpo pediu foi carne. Assim, a primeira coisa. Acho que é um ponto importante da gente destacar aqui, porque eu acho que às vezes as pessoas começam a praticar e elas têm um estereótipo do que é. Então agora eu pratico, sai com o seu tapetinho. Tem uma amiga que, o Paulo Lima e a Jéssica, eles falam assim, aí começa a usar uma calça mais mole, né? Assim, tipo, parece que tem um estereótipo do que é praticar. E aí eu tomo suco verde como se fosse uma coisa externa. Você pode tomar o sal aqui no meio do peito, vai. Não tem nenhuma nada contra. Nada contra. Exatamente, nenhuma crítica se vai usar ou não. Mas quando você está conectada do porquê que você está fazendo, então quando você conta o que a prática acaba fazendo, né? Ela não tem uma coisa, neste sentido, nenhuma coisa mística do que a gente está falando. Ela treina você prestar mais atenção. Quando você começa a ouvir mais o seu corpo, né? Coisas que já estavam ali. Então, muita gente, quando começa a praticar, fala, nossa, mas parece que agora eu tenho mais dor do que antes, né? Eu comi um churrasco, não acontecia nada, agora acontece. Não, já acontecia, mas você não percebia, entendeu? Você achava... Porque a gente naturaliza, parece que é meio normal, não está muito bem. Eu comi, tô meio empanturrado, né? É normal, né? Comi bastante. Não, você não está prestando atenção o que você está comendo, o que faz diferença, qual alimento. Então, você fica com essa atenção ampliada, né? Então, acho que nisso, mas você tinha essa conexão, isso gerou, né? E ela... Oi, pode.
Pode falar. Não, termina. Eu ia falar que tanto o corpo, ele é uma porta de entrada, né? É uma percepção para o corpo. Então, o corpo, a alimentação é uma coisa que fica mais evidente, acho que. Mas e depois a gente, né? Os professores falam isso. Ela vai do grosseiro para o mais sutil, né? A gente começa a entender mais o corpo e depois vai percebendo outras coisas não tão. Exatamente. Eu ia complementar o que você estava dizendo, porque foi exatamente isso que eu percebi. Assim, foi a yoga foi a ferramenta para o meu autoconhecimento, sabe? Foi um instrumento muito importante para eu cultivar o autoconhecimento, que eu acho a coisa mais importante, porque eu levei isso também depois para a alimentação. As pessoas perguntam, mas isso, o que é uma alimentação saudável? Isso faz bem, isso faz mal? A resposta sempre depende do quanto você come, quando você come, como você come, né? Então, a frequência que você come à noite ou de manhã, enfim, depende muito, isso só você vai saber, né? Então, foi através da yoga que eu consegui escutar o meu corpo, que eu consegui entender, que eu entendi que a gente... que o corpo fala, né? Que a gente sente, que a gente pode entender o que é melhor ou pior para a gente. Então, eu acredito que eu já praticava esportes, né? Então, eu acho que a yoga, em algum lugar, ela foi diferente, ela foi muito fundamental para isso. Então, em algum lugar, eu acho que, sei se tem a questão espiritual envolvida, mas foi realmente a ferramenta que me fez ter autoconhecimento. Porque eu acho que, às vezes, né, qualquer prática física possa fazer com que você tenha um contato maior com o seu corpo, né? Uma percepção, um autoconhecimento e tudo mais. Mas, na verdade, para mim, né, Bela, foi só com a prática de yoga que eu atingi, que eu consegui isso. Ô, Bela, e você segue com a sua prática, e assim como a gente, assim, que começou um tempão atrás, assim, a prática mudou muito ao longo dos anos, por diversos fatores, né? Porque eu sempre costumo falar, a gente começa com 20 e poucos anos, você tem um corpo, e você tem uma vida. Aí, com 30, você tem outra vida, você já passou por gravidez, parto, pós-parto, né? Eu, no meu caso, 10 quilos a mais, 5 quilos a menos, muitas mudanças internas de momentos de vida, percepção, como a prática foi se transformando para você ao longo desse período e como ela ainda está presente na sua vida, como é que ela é agora e aonde ela consegue se estender assim para fora do tapete. Então, eu comecei com a Ashtanga, que é uma prática... Eu sou capricorniana, né? Então, assim, eu tenho o alto desafio, ele é muito... Ele é presente na minha vida de maneira, assim, constante. Eu compito comigo mesma, sabe? Assim, tipo, eu tenho que estar sempre me superando. Então, a prática de Ashtanga, eu só fui perceber anos depois, mas ela exacerbou isso dentro de mim. Tipo, eu chegava num asana num dia, se eu não chegasse nesse asana no dia seguinte, eu falava, tem algo, sabe? Não ficava feliz. Exatamente. Não era tipo uma competição com as pessoas em volta, era comigo mesma, era um negócio assim muito... Então, eu pratiquei Ashtanga assim, muito... né? Assim, basicamente todos os dias, por 5 anos seguidos. Né, dos 15 aos 20, até quando eu engravidei. Aí, quando eu engravidei, eu dei uma desacelerada, mas continuei praticando. E aí, depois que eu tive a Flor, eu larguei um pouco a Ashtanga, porque quando eu tinha, acho que uns 23 anos, mais ou menos, eu tive uma tendinite patelar, uma dor no joelho absurda, assim. E aí eu migrei para a Iyengar, porque e assim, na Iyengar
Ai, a sensação era tão boa, parecia que eu estava saindo de uma sessão de RPG ou de fisioterapia, era um negócio assim... Uma abertura, né? Uma abertura e um alinhamento, uma coisa muito maravilhosa. Uhum. E aí eu fiquei um tempo fazendo Iyengar, até porque em algum momento ali da minha vida eu comecei a achar a Ashtanga muito pesada, muito para mim, para o meu ritmo de vida também. Eu fazia faculdade, trabalhava, tinha uma recém-nascida, era tipo, cara, não cabe. Não está cabendo, não estou podendo. Aí é uma sabedoria também, né? Você conseguir perceber, não é o que você faz, mas o quanto aquilo, o que cabe, quanto cabe. É uma sabedoria também. Exatamente. Aí quando voltei para o Brasil, isso tudo eu morava fora, né? E aí quando eu voltei para o Brasil, eu dei uma esquecida, assim, uma esquecida na prática. Falei, eu não vou praticar muito. Só que chegou um momento, é muito engraçado isso, eu comecei a sentir tipo uma abstinência, sabe? Eu preciso daquilo de novo, eu preciso... Mas, por um lado, muito mais... Aí eu voltei a praticar, mas eu não voltei a praticar Ashtanga, eu voltei a praticar Goku, que era o que o Pedro dava, que a Tati me indicou, inclusive. A gente se encontrou lá na fazenda, lembra, Tati? Você falou, não, é uma... não sei, é uma coisa aí, mas eu acho que você vai gostar. É muito bom. Eu falei, tá bom. Aí eu voltei, mas eu voltei muito, mas foi muito bom, porque eu me senti, tipo, muito humilde comigo mesma, assim, numa outra posição, uma postura muito madura, muito que para mim me pareceu muito correta, assim, que era, cara, eu quero voltar a praticar, mas eu quero muito de leve, porque eu sinto que o que eu estou precisando agora é de aterramento, e não tem nada, nenhuma outra prática, nenhum outro exercício, nada que me faça voltar para esse lugar que eu quero, me levar para esse lugar que eu quero, que não seja a prática de yoga. Então, eu quero aterramento. E aí, fazia, tipo, asanas que eu fazia antigamente, com a maior facilidade, eu falava, eu não quero nem chegar perto do que eu fazia antes, eu quero, tipo, muito de leve, muito tranquila. E fui fazendo dessa maneira e comecei a praticar pranayama, assim, diariamente, pranayama e meditação. Nesse tempo que eu fiquei meio fora da prática, eu comecei a meditar e fazia meditação transcendental. Então, faço até hoje. Mas eu comecei a meditar e eu aprendi a meditação transcendental, então levei isso. Então, a minha cabeça, né, pelo menos tinha esse... eu me alimentava dessa maneira, né? Não com a prática física, mas com a meditação. E aí voltei a praticar a prática física e pranayama. E foi muito maravilhoso, que é o que eu estou fazendo até hoje, assim, tipo, então tá na minha vida até hoje, mas é uma prática muito mais consciente, muito mais para... Não é para o corpo, não é para, sabe? É para eu me sentir bem, mas não é para uma estética de corpo, não é para... É para manutenção do corpo e da mente, mas do jeito que tem que ser, sabe? Do jeito que o meu corpo recebe e é isso. Eu não tenho expectativas gigantescas de fazer... Entendeu? É só, tipo... Eu acho que você falou, nossa, muitas coisas muito interessantes, assim, mas eu vou fazer só um parênteses, porque talvez a gente está falando aqui de vários nomes, né? Que talvez as pessoas que estejam escutando não sejam, né, praticantes de várias coisas. Então, quando a gente está falando de yoga, né? Aqui a gente está falando da prática da yoga através do corpo, né, da Hatha Yoga, mas ela tem várias modalidades que elas todas têm a mesma finalidade, mas elas têm estilos diferentes. Então, por exemplo, ela falou, né, do Ashtanga, então que ela tem uma série fixa de posturas, ela é mais dinâmica. A Iyengar tem uma precisão, né, de alinhamento, cada uma tem um jeito de pegar, e a gente fala, todas têm a mesma finalidade,
Mas é isso, por vias diferentes. Então, talvez mesmo com a gente, momentos diferentes de vida, né, fases diferentes, até consciência diferente do próprio corpo, da própria prática, você acha o que se adequa melhor para você naquele momento, né? Você fala isso dessa prática mais, né, mais gentil, agora mais consciente, né? Porque a prática de yoga, em essência, ela é uma meditação em movimento, né? Porque a meditação nada mais é do que você olhar para dentro, né? Você está olhando para dentro, com o intuito de lá na frente a gente ir acalmando os pensamentos. Eles nunca vão parar, eles sempre vão estar aí, né? Mas eles não ficarem tão agitados. E aí, a respiração com o corpo, ela vai ajudando a gente a fazer isso, né? Quando a gente vai sincronizando. Por isso que quando você fala também diferente do esporte, porque ele tem a parte física, mas ele não está trazendo essa consciência da respiração com o movimento, né? Então, e fora toda a parte da filosofia, né, do yoga, porque a gente fala, são atitudes mesmo. Quando vou fazer, isso que você contou também, eu tava lá e eu competia comigo mesma, né? Então, assim, como é que a gente consegue? Quando eu tô percebendo isso, como é que eu faço, né? Porque o que eu tô ali dentro tinha um professor que falava isso, eu tô em cima do tapetinho, o meu tapetinho é uma lente de aumento, né? Você falou, eu já era competitiva, eu fiquei mais, né? Então, com que intenção eu tô fazendo, né? Agora parece que a sua intenção tá diferente, né? Você tá Nesse sentido, a gente amadurece, né, conforme vai praticando, mas independe o primeiro motivo que leva a gente para cima do tapete, né, seja para meditar, seja para respirar, seja para mexer o corpo e prestar atenção, ele é uma porta de entrada, né? Isso que a gente gosta. Começa de onde você tá, né? Começa do ponto que você tá, né? Às vezes eu quero fazer yoga, quando alguém vem me procurar, quero fazer aula de yoga, a primeira coisa que eu pergunto é, por quê? Por que você quer fazer aula de yoga? Eu quero tentar te atender na sua expectativa. Seja lá qual for o motivo, ele é só uma falange de um dedinho. Depois eu vou te mostrar um universo inteiro, se você seguir com a sua prática, né, comprometidamente, ou com constância, porque a própria prática vai transformando. Eu abro a porta para você olhar para essa... Né, é uma técnica que te conduz para um estado diferente, para atitudes diferentes, através do corpo, usando a respiração como uma ponte que vai te levar para esses lugares mais sutis, né, de emoções e de uma mente que parece não, né, ela é móvel, né, às vezes muito descontrolada, muito rebelde, e daí você fala, não, de fato eu não consigo controlar a minha mente. A gente fala, não é para controlar, é para a gente acalma o corpo, acalma a respiração, e a mente ela vem junto. E aí você consegue olhar melhor, porque ela tá te contando, né? Direcionar ela para... Exatamente. A gente cultiva essas habilidades de muita observação e de autorregulação, né? E aí acho que essa também é um ponto assim que a gente queria levar, puxar assim, de você querer saber como ser essa... Eu estava até comentando com a Tati antes de começar a entrevista. Eu falei, a Bela é uma pessoa que me chama muita atenção por uma característica que eu admiro muito, né? E que eu cultivo também, que é, os franceses falam aquele joie de vivre, aquela coisa assim, alegria de viver, que como ela sustenta isso. Óbvio que todo mundo tem problema, todo mundo, né? A gente que é casado, tem filho, mora em São Paulo, você tem um restaurante, você apresenta um programa aqui, pega um trânsito ali. O tempo inteiro a gente está exposto a muitos ataques, assim, estressantes, né? Que não é o leão que ataca a gente na época das cavernas, a gente fica com pequenos estresses diariamente, o tempo inteiro, de fora para dentro e de dentro para fora, que é essa cobrança que a gente tem, essas demandas que a gente fala, eu quero ser melhor, eu quero fazer mais, eu quero... E daí, como é que... Pelo menos você passa muito isso para a gente, assim, tanto na intimidade quanto fora, assim, uma certa constância de alguma coisa que te sustenta, uma motivação que te dá essa alegria, assim, é uma coisa muito sua,
né? Depois de ter visto a série Família Gil, eu falei, gente, ela veio desse berço maravilhoso. Não, mas você vê da onde que vem também, né? Tipo... É maravilhoso, assim, mas se sustenta, porque a gente pode virar do avesso também, entendeu? Eu vim aqui, mas eu... Sim, sim. Eu acho, assim, que ao longo dos anos, ao longo do tempo, eu sou uma pessoa feliz, eu tenho o privilégio de ser uma pessoa feliz. Eu sou. E eu reconheço, e eu agradeço todos os dias. Então, é isso. Mas eu sei que... E a felicidade, essa que é a questão. A gente... Ela, cada vez mais, eu tenho a certeza, né? Que ela vem de dentro, independe assim de fatores. Eu tenho essa noção, mas obviamente é difícil, mas é bom ter esse raciocínio. Eu sei que ela independe de fatores externos. Então, quando eu não estou feliz, quando eu não estou alegre, quando eu não estou... Eu entendo, eu tento entender o porquê, eu tento, né, tipo, sentar, meditar, entender o que está passando na minha vida agora, nesse momento, o que poderia estar melhor que não está, será que eu poderia... porque, assim, a felicidade ela vem de dentro, mas tem ferramentas externas que fazem a gente perceber e poder... como eu posso dizer, contemplar a felicidade, porque às vezes você pode até estar feliz, mas você nem sabe que você está feliz, entendeu? Então, ou às vezes você está triste e nem sabe que você está triste. Então, eu acho que ferramentas externas podem ajudar a gente a contemplar o nosso, enfim, reconhecer, os nossos sentimentos, reconhecer, entendeu? Exatamente. Então, o que eu posso melhorar? Se eu não estou bem, o que é? Será que em que setor da minha vida que tá faltando aqui que eu também sou movida a tesão, sabe? Eu gosto de vida, eu gosto de gente, eu sou uma pessoa que, enfim... então, o que está faltando? E eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar. Então, cara, quando o trabalho tá meio assim, eu sei, cara, poderia mudar alguma coisa aqui, porque eu sei que vou ficar muito melhor. E como estão as crianças? Aqui tem alguma coisa que eu posso melhorar. Eu consigo mapear. Eu acho que essa contemplação, a meditação, a observação faz com que eu consiga observar na minha vida aonde que eu posso melhorar. E eu acho que a alimentação tem muito a ver com isso também. Assim, realmente, sabe? A alimentação, obviamente, que ela não vai trazer felicidade. As pessoas confundem muito isso, né? Você nunca vai conseguir ser feliz com o que você necessariamente com o que você come. A comida ela te traz prazer, né? Imediato ali, momentâneo e tal. Mas a felicidade é uma coisa que você tem que cultivar ao longo do tempo. Não vai ser uma mordida no chocolate que vai te trazer a felicidade. E sim um prazer, mas as pessoas confundem muito, né? Prazer com felicidade. Mas a felicidade também tem muito a ver com a nossa flora intestinal, né? Porque a maior parte da produção de serotonina, né? Que é esse neurotransmissor do bem-estar, está muito relacionado a flora intestinal, né? São as bactériazinhas ali que produzem 70% da serotonina no nosso corpo vem do intestino. Então, realmente, se você não está cuidando do que você coloca para dentro, você está matando as bactérias boas aqui, realmente isso pode influenciar no que você pensa, né? Como você pensa, como você se comporta. Nisso eu acredito, né, plenamente. Não só eu, mas, enfim, a ciência também. Então... Fala. Pode ir. Então, assim, mas respondendo mais objetivamente a sua pergunta, porque eu também sou uma pessoa que gosto muito de falar. Amando, pode falar. Eu acho que, né, como eu consigo manter isso é a partir de algo que eu aprendi também ao longo da vida, que eu não sei a palavra em português, eu não gosto disso, mas é porque existe uma palavra em inglês que, para mim, significa muito, e ela é muito completa, que é surrender. É como se fosse uma entrega total.
Então, cara, eu tô mal. Ok, eu tô mal. Eu me entrego plenamente a isso, entendeu? E eu não sinto culpa, eu não sinto raiva, assim, eu não sinto... Tô com raiva, ok? Me entrego à raiva. E eu não sinto culpa, eu só quero mapear, entender o porquê. E aí, com isso, cara, as coisas se resolvem muito mais rápido. Eu não sei explicar. Tipo... Você estava falando de muitos dos nossos temas aqui, assim, maravilhoso, sobre felicidade genuína, sobre essa coisa do prazer, a diferença entre o que é prazeres imediatos e uma felicidade duradoura que vem de dentro, que independe de fatores externos e que você consegue cultivar. Você está falando dessa coisa de integrar as suas emoções, não rejeitar, não falar, eu quero me livrar. Não, senta aqui comigo, vamos tomar um chá, eu quero ouvir o que você tem para dizer. Não, eu aprendi a enfrentar tudo de frente. Essa coisa de ficar botando para debaixo do tapete, não estou estressada, não estou isso, não estou aquilo. Cara, estou estressada, estou com raiva, estou de puta, mas, cara, vai passar. Mas só um momento. Tipo, filha, relaxa, a mamãe tá assim. Mamãe vai respirar, vai passar. Pronto, é tipo isso. Para contextualizar um pouco a Bela, assim, né? Porque esse programa que a gente oferece aqui na Nau, ele foi criado pelo Dalai Lama, né? Justamente falando muito do que a gente fala aqui, né? Como as técnicas, a sabedoria contemplativa, né? Então, isso envolve meditação, yoga, enfim. Tem uma ciência por trás disso, no caso dele, através da meditação. Então, eles falaram, existem aqui muitas técnicas, né? Como a gente falou, assim, para a gente descobrir esse bem-estar, mas nesse lugar mais profundo, como você fala, né? Uma felicidade que vem de dentro, mas isso tudo sempre parecia uma coisa meio um papo abraça a árvore, ou da turma meio da religião, não sei o que. Ele falou, gente, mas não pode ser, não pode ficar nesse nicho aqui fechadinho. Aí ele juntou com um monte de cientista, neurocientista, psicólogos, e falou, vamos se juntar para ter diálogos entre a sabedoria contemplativa e a ciência. O que do que a gente está falando realmente funciona e o do que a gente está falando aqui que não tem a ver. E, obviamente, tem muitas conexões. Então, hoje, tem muitos estudos. E aí, o que me chamou a atenção disso, porque eles fizeram um mapeamento de grandes áreas do bem-estar, né? E aí eles falaram, não são assim 4 passos para alguma coisa, são 4 pilares. E um desses pilares é esse pilar que eles chamam de propósito, motivação, que eles falam assim, qualquer pessoa, qualquer ser, ele está direcionado para a felicidade, ele está tentando ser feliz. Porém, né, o jeito que eu vou buscar essa felicidade, ela pode estar um jeito meio torto, né? Assim, né? A gente pode, ela pode ser uma felicidade que ela não se... Eu quero só momentos alegres, ou eu quero a minha próxima compra, ou uma felicidade que eles falam que independe de fatores externos, exatamente, é isso que você falou, que desde lá da Grécia Antiga, né, que a filosofia já estuda muito isso, que é felicidade genuína, né, que eles dizem também que é mais a sua capacidade de oferecer para o mundo do que ter, né, do que receber do mundo. E eu sinto que você faz muito isso, né? Então, você primeiro tem esse olhar de felicidade muito... Peraí, o que eu tenho para oferecer aqui? Se eu não estou bem agora, filha, deixa eu ver até onde eu vou conseguir oferecer. O que eu estou falando, né? Oferecer desde da parte emocional, de algum suporte, ou não estamos falando só do material. E aí, o outro mapeamento que eles fizeram num desses diálogos foi sobre como você lidar com essas emoções perturbadoras, como você falou, né? Então, por exemplo, eu estou com uma raiva aqui, o que geralmente as pessoas fazem? Eu quero me livrar disso logo, né? Eu fico com raiva de ter raiva, eu estou com medo de ter medo. Esse se entregar, se render, ele pode dar um medo a princípio, né? Mas os budistas, toda a sabedoria contemplativa, tem muitas técnicas e habilidades para como é que eu me aproximo disso sem ser derrubado por isso, né? Então, eu acho até
desde a educação que você teve e as suas práticas, talvez isso já esteja realmente já incorporado como habilidade para você, mas não é uma coisa comum, né? Assim. Pode ser. Pode ser. Mas eu acho que tem duas coisas que você falou que eu acho interessante, assim, tipo, a primeira é que eu sou uma pessoa feliz porque eu acho que eu me sinto uma pessoa produtiva, digamos, não produtiva no sentido de produção de capital, é uma pessoa. Eu posso trazer algo que seja benéfico, sabe, para as pessoas e para o mundo. Então, isso me faz muito bem. Poder acordar todos os dias e saber que eu posso oferecer uma comida de qualidade, ou acordar todos os dias e saber que eu posso compartilhar conhecimento que pode mudar a vida de alguém, ou acordar todos os dias puta, com raiva dessa injustiça que a gente vive, desse país desigual, dessa coisa que me move. Tipo, nesse lugar, eu fico muito, muito, muito... Eu detesto essa desigualdade, essa injustiça, eu fico muito... eu fico com raiva mesmo, mas é uma raiva... Só um parênteses, eu falei outro dia, assim, eu falei, gente, por que ela não se candidata, hein? Alguma coisa. Não, mas então, aí é isso, tipo, eu sinto... O meu trabalho, por exemplo, é uma coisa que para mim é muito importante. Sinto que em algum lugar ali eu meio tô saturada, assim, eu já não consigo, porque o meu maior desejo, qual é o meu objetivo de vida? Fazer com que a alimentação saudável se torne democrática no Brasil, que todo mundo tenha acesso tenha, na verdade, o que está lá na Constituição, né? O direito à alimentação adequada e saudável. Isso é um direito do cidadão brasileiro. Então, quero fazer com que isso se torne realmente a realidade. Com o que eu faço, eu sinto que eu já cheguei no... Tipo assim, está meio saturado. Então, só através de políticas públicas, só através de uma... através de políticas públicas que a gente vai conseguir atingir isso, assim, vai conseguir dar acesso às pessoas a uma boa alimentação. Eu acho que o conhecimento... Sim, é muito importante. Primeiro passo, né? Para você saber o que você tem que comer, para você saber fazer boas escolhas. Legal, isso, né? Com programa, com os livros, é uma coisa que eu, né, consigo passar. Mas chega a... Né, você vai avançando, né, você precisa do acesso não só do conhecimento, mas você precisa do acesso ao alimento, acesso físico ao alimento, você precisa do acesso financeiro, você, né, tem que poder pagar o alimento, você precisa de vários outros acessos que só através, né, de políticas públicas que a gente pode mexer. Então, política, eu estou falando isso porque você trouxe essa coisa do candidatar, é algo que, para mim, é o próximo passo. Assim, eu preciso trabalhar com isso, eu preciso estar na política de algum jeito. Eu sinto que já faço política com o que eu já trabalho, mas não estou satisfeita. Não é? Então, também, essa busca pelo... Porque isso me faz bem, sabe? Então, assim, quanto mais eu posso oferecer, quanto mais eu posso ajudar, quanto mais eu posso apoiar, para mim é melhor, sabe? Eu acho que isso, Tati, deve ter até estudos que mostram, né? Quando você faz algum trabalho voluntário, quando você... Eu acho que isso mexe com a gente. O meu objetivo de vida é isso, assim, é poder dar a oportunidade que eu tenho para todo mundo. Não quer, entendeu? É isso, eu acordo, eu sinto essa injustiça. É horrível eu poder fazer várias coisas que, tipo, a pessoa do meu lado não pode, entendeu? Então, isso é uma motivação que a motivação me traz felicidade, sabe? Você está ancorada nesse pilar que eles falam que ele é fundamental, que é esse pilar da motivação e a sua cada vez mais, né, mais profunda, então você vê que é essa capacidade de oferecer. E sobre o que você falou também, só dos estudos, né? Tem isso sobre a compaixão, do que ela...
ela fala, não é a motivação dela, você não faz para se sentir bem, mas é tipo o efeito colateral dela, né? Assim, quanto mais eu ofereço, parece que mais eu tenho vontade de oferecer, assim, né? Assim, é uma coisa retorno imediato, né? Uma sensação. Exatamente. Eu acho que é uma coisa natural, tipo, se a gente pegar a natureza, a Mãe Terra, né? Assim, é uma generosidade infinita. Eu acho que a gente, principalmente nós mulheres, a gente tem o nosso feminino, né, é aflorado, e o feminino, ele é isso, assim, é o arquétipo, né, feminino, então, assim, todos, isso serve para homens e mulheres, mas o arquétipo feminino é o do dar, é o do doar, é o do nutrir, é o do servir, é isso. Cuidado, eu né? acho que é o cuidado, exatamente, é o cuidado. Não estaria aqui se não tivesse tido cuidado inicial nos 2 primeiros anos de vida. A hora que a gente começa a perceber isso, você fala, quanta gente cuidou de mim para eu estar aqui agora falando de várias maneiras e continua cuidando, né? Então a gente começa a ter essa noção da generosidade que nos foi dada até aqui, tanto pela terra, quanto por pessoas, quanto por redes de apoio que foram sustentando a gente até aqui. E daí, quando você vai tomando essa consciência, você vai querendo devolver de alguma forma, né? Então, eu fiz uma conexão aqui agora que eu defendo muito essa transformação de consciência individual, por isso que a gente quer trabalhar com a educação. Você fala, não, tem que haver um despertar individual, mas a evolução disso é ir para o coletivo. Quer dizer, você não é que você faz para você se sentir bem dentro da sua casinha, começa aí. Começa se sentindo bem dentro do seu corpo, que você vai carregar ao longo da vida, e que fala, não, estou bem aqui, estou conseguindo conviver comigo mesma, estou sendo uma boa companhia para mim, estou convivendo com as minhas emoções aflitivas, e não vou deixar de sentir, ok. Aí, naturalmente, a evolução é para os relacionamentos mais próximos. Então, a sua transformação individual vai tocar a primeira pessoa que você cruzar na hora que você acorda, que é a sua filha, seu marido, seu filho, a pessoa que vai te entender no supermercado. Você vai ser uma melhor presença onde você estiver. E aí, a partir disso, isso que você está falando, cheguei no limite aqui da minha presença? Não tem limite. A gente fala, dentro dos nossos estudos, né, eles mapearam isso, que essas qualidades do coração são incomensuráveis, elas não têm tamanho. Elas vão, né, seu coração vai abrindo, vai cabendo mais. Você não ama assim, eu amo só metade. Não, quando você ama, cabe todo mundo. Amor só multiplica. Quanto mais gente, melhor. Então, essa coisa de ir para a ação, do serviço, e isso ser uma motivação, né? Para que eu sirvo? Para que eu estou aqui nesse mundo? Que isso vai dando tanto sentido para a vida, né? E essa coisa de você atingir mais gente, né? Através de políticas públicas, que isso fique igual para todo mundo. Essa indignação, né? A raiva, na forma de indignação, quando a gente fala, não está justo isso. Aí você olha e fala, a raiva não é ruim, ela tem um propósito, ela te mobiliza para uma ação construtiva. Se você souber olhar, canalizar, usar do jeito certo, com a pessoa certa, no lugar certo, né? Usar a sua voz assertiva ali no... Né? Então, tá bom. O que tem que fazer? Hoje em dia, a gente está vendo muito mais mulheres na política, né? Que aumente isso, né? Que entre isso que você falou do arquétipo feminino, do cuidado. Cuidado, né? Nesse mundo, então a gente vem do indivíduo, vai para o coletivo, porque nosso problema é tão complexo que a gente precisa atacar por várias... Com certeza. Mas é isso, eu falo, a alimentação saudável, a minha né, luta, assim, digamos, é que eu não gosto muito dessa palavra, luta também, ela nunca fez muito sentido para mim, mas a minha busca, sei lá... Exato. E é isso, é pelo alimento. Assim, eu acho que a comida ela traz uma transformação individual, primeiro, né, coletiva, quando você começa a atingir, né, as pessoas à sua volta, a comunidade, a sociedade, e planetária, porque isso também mexe muito com o meio ambiente, mexe muito com a natureza. E eu acho que essas ferramentas, tanto
a prática de yoga, por exemplo, né? Meditação, alimentação, também é assim, né? Você se transforma, né? E é tão bom, porque assim que aconteceu na minha vida, a transformação foi tão intensa, tão boa, tão maravilhosa, que eu falei, gente, isso, assim, automaticamente você vai, né, falando, vai compartilhando, porque as pessoas, né, ficam curiosas e observam e falam, nossa, mas é tão interessante isso aqui, né? O que você está fazendo? Exatamente. E aí você, né, ali... e aí eu acabei passando isso, né, para a comunidade, para o Brasil, através da televisão. Mas é isso, a gente quer sempre atingir mais, expandir mais e democratizar. Então, tem essa... Na minha vida, assim... e é muito engraçado, porque tudo é muito orgânico, né? Não é uma coisa... Eu nunca planejei, imagina, eu era uma menina muito tímida, assim, nunca imaginei que eu estaria me comunicando desse jeito e fazendo, enfim, tá na TV. Então, acho que quando existe uma verdade, existe um propósito, os obstáculos, eles realmente desaparecem da sua frente. Desaparece. E outra coisa que eu ia comentar que você estava falando, Van, que você falou, né, quando você está bem, você acaba, tipo, você impacta a pessoa que está, né, do seu lado e a sua presença acaba se tornando uma presença boa, as pessoas querem estar perto de você e tal. E eu acredito muito em energia, em frequência, assim. Eu acho muito que quando a gente está vibrando alto, sabe? Quando a gente está com uma energia boa, cara, realmente, não é balela assim mesmo, eu vivo isso. As coisas boas chegam. Assim, parece que as portas do universo se abrem, sabe? E só vai, as coisas fluem. É muito interessante, assim. Isso é muito... E essas coisas todas que a gente experiencia, né, em primeira pessoa, assim, e você consegue... Por isso que esse diálogo, às vezes, para as mentes mais céticas, assim, né, pode parecer, não, mas o que é isso? Não, mas o que é, né? E estão conseguindo mapear melhor. Lógico que ainda a ciência com isso está engatinhando, mas já tem muito material desenvolvido. Então, por exemplo, neste ponto que você está falando, como eu estou, inclusive, fazendo um curso em relação a isso, e do capítulo fala disso, assim, as emoções negativas você consegue impactar, né? Você vê uma pessoa que chega, ela arrasta outras pessoas também com mau humor, e o contrário também é verdade, né? Uhum. Então, só que às vezes a gente não toma consciência, eu sou arrastado por uma coisa, então tá vivendo uma situação de medo, eu só escuto isso na televisão. Quando eu vejo, eu fui arrastado por aquela emoção e eu nem sei por quê. No final do dia eu tô super contraído fisicamente, com medo, e nem percebi, porque eu não tive consciência do que foi. Eu fui bombardeado daquilo. Uhum. E o contrário também gera isso. Daí tem muitos... né? A gente poderia fazer um capítulo só sobre isso, falando sobre isso, né? O Mathieu Ricard, ele vai falar sobre o altruísmo, porque é uma questão desse olhar também, e não fazer aquela versão poliana, sabe? O mundo é cor-de-rosa, só tem o bem, não. Não, mas é convidar isso para o seu olhar também conscientemente, né? Você incluir isso na sua vida. Então, eu acho que você incorpora muito bem isso, você transmite isso muito bem, né? E a gente consegue sentir. Então, a gente experiencia em primeira pessoa, mesmo sem saber muito porquê. E a ciência está você... correndo atrás para explicar o que é que está acontecendo. Coincidentemente, eu também li sobre isso ontem, Tati. Exatamente. Estudos apontam, e aí descreve o estudo sobre otimismo, pessimismo, ingenuidade, que é essa coisa mais... às vezes a gente chama de a positividade tóxica. Não é que vai dar tudo certo, tudo vai ficar bem, é só você pensar positivo. Não é isso. Às vezes você precisa mergulhar no ruim para poder tudo ficar bem. Dá trabalho, é esquisito, dói. Mas os estudos apontam mesmo. Não vou descrever o estudo todo aqui, mas
que, por exemplo, não é a depressão, que hoje em dia é nosso mal, né, muito grande, assim, social, que leva para o pessimismo. O pessimismo que causa depressão, pode causar, né, uma das causas. E muita gente critica o otimismo porque confunde isso mesmo, né, como um jeito de ver sempre com as lentes cor-de-rosa, sem esse olhar para a realidade como ela é. Mas o que faz a gente ser otimista ou pessimista tem a ver com essa nossa história de vida, né, também, toda a nossa bagagem, mas é um jeito de ver, e ele pode mudar, né? Então, isso a gente ressalta muito. A gente consegue cultivar outros jeitos de ver, a gente não está afadado ao que fizeram da gente até hoje, ou aonde a gente está. A gente não precisa se conformar com assim, eu sou assim, eu nasci assim, eu fiquei assim. E isso que eles foram mapeando, né? Como a gente pode fazer para ter práticas que não fiquem isoladas, né, para um grupo religioso, e essas práticas, essas ferramentas, elas possam ser acessíveis e que as pessoas possam praticar. É um caminho, né, de que você possa ter e colocar na sua vida do jeito que você puder, né? Porque esse olhar ele pode ser treinado, né? Assim, às vezes a gente pode acontecer espontaneamente, ou eu posso desenvolver essa habilidade, né? Desse olhar. Você mesmo trouxe isso, assim, porque às vezes a pessoa pode ser feliz e nem perceber, e nem trazer esse olhar. Por exemplo, eles têm práticas de apreciação. Então, às vezes, você nem para pensar sobre isso. Você vai deixando a sua vida acontecer. Quando você vê, você foi... engolido. Exatamente. É que tem uma coisa que eu ao longo dos anos, assim, foi, na verdade, só recentemente, assim, que eu cheguei a essa conclusão, mas que eu nem sabia que eu tinha, na verdade, que é uma coisa que talvez, assim, de um jeito mais didático, eu vou colocar na palavra fé. Mas não sei, assim, mas na verdade é a coragem de se render, é a coragem de... Não é nem... Eu acho que é rendição, não é nem redenção, é rendição. É você... Que é o que eu estava falando antes, né? Tipo, surrender. Você... Assim, hoje em dia, eu tenho a coragem de sentar, meditar, canalizar e falar, cara, eu preciso do que seja melhor para mim. Agora, quando eu tô mal, entendeu? Sei lá, tipo, tô deprê, tô com raiva, tô com não sei o quê. Cara, é o desprendimento, é essa coisa do tipo, sei lá, você tá desejando alguma coisa e você não tá conseguindo. Você ter a coragem de sentar e falar, eu só preciso do que seja melhor para mim. Se não for isso, leva. Tipo, não você. E aí, mas isso requer uma puta de uma coragem, porque, tipo assim, você quer aquilo, entendeu? Você quer aquilo e você tá tendo que abrir mão. Então, né, nas minhas meditações e rezas, assim, eu tenho muito isso, do tipo, cara, é o que, por favor, sabe? O melhor para mim, neste momento, que eu preciso sair dessa. Então, e aí eu entendi que isso é fé, é a coragem no universo, porque, né, eu acredito no universo, assim, eu acho que... Então, é isso, eu entrego para o universo e falo o que seja melhor. E aí, as coisas... Aí você, sei lá, perde aquilo que você queria. E aí, aí 2 dias depois, vem um presente gigante do universo e você fala... entendi. Não, é isso. Essa prática é uma prática de desapego, que a gente fala, dentro do nosso universo do yoga, né? A gente tem dois apoios, assim, quando a gente pratica por muito tempo. A prática, essa coisa do deixa eu viver aqui, deixa eu fazer, deixa um dia de cada vez, uma respiração de cada vez. Você faz, você vai indo, você fica em movimento, você não para, você segue. Independente de como você estiver naquele dia, o que acontecer, você vai entrar em contato. E a outra qualidade é esse desapego. Você fala, eu não estou fazendo isso por mim, para mim. Na hora que você fala, eu consigo ver muito claro assim que o seu ego
ou a vaidade, o orgulho, eles não estão no jogo. Você coloca eles aqui do lado e fala, o que é melhor para mim mesmo? Ou então, que eu tenho que... Eu preciso fazer mais. Dá para ver que não é assim, é para eu, no final do dia, falar, nossa, eu sou bem bacana, né? Então, assim, na hora que não é isso que está te movendo, né? Que não tem esse lugar que a gente chama de autocentrado, né? Você tira essa preocupação isso que você falou, por exemplo, eu era muito tímida. Aí você fala, senta aqui do lado, timidez, que eu tenho uma coisa muito mais importante para fazer. Deixa aqui que quem é tímida essa forma aqui que apareceu. É o meu ego que é vaidoso, tem medo de errar, que tem medo de se expor, que tem receio de receber crítica. Esse aqui, você fala, senta aqui do ladinho, não vai me atrapalhar porque eu tenho uma coisa muito maior para fazer. Então, isso são qualidades, isso são virtudes até, assim, que são, a gente fala, praticáveis, né, cultiváveis, para quem não, talvez não tenha... Eu dou bastante crédito, assim, para esse meio que a gente vive, né, por isso que eu brinquei falando assim, próxima vida, acho que eu queria nascer numa família assim, na família Gil, que tem esse amor que sustenta, porque aí você consegue florescer. Mas, independente da nossa criação, da nossa origem, dos nossos apoios ou falta deles, aonde a gente está, como a Tati disse, né? Começa onde você está, com aquilo que você tem, naquele dia do calendário, e vai, assim, se move com esse desapego, né? Com essa... Deixa eu soltar aqui, esse surrender é meio... Cara, que é fé, eu entendi, é fé, é coragem no universo. Para mim, tipo, isso fez muito sentido nos últimos anos e funciona. E saber que isso, a vida só melhora. E saber que cada um tem o seu papel, né? Assim, o seu, ele tem uma visibilidade, mas a pessoa que está ali, sei lá, na porta da escola, cuidando da segurança dos alunos que entram e saem, tem um papel muito importante, tem uma função muito importante. Aquele cara que está ali no caixa do supermercado, né? Então, assim, não tem melhor nem pior, tem você fazer. Isso é yoga também, né? Como você faz aquilo que você faz. Não é o que você faz, não é o quanto você faz. Nosso professor, assim, meu de formação mais querido, Marcos Rojo, ele ressalta muito isso, com que qualidade, com que você faz aquilo que você faz. Como, é o como. Então, é esse como que reconhece, que aprecia, que agradece, que olha a realidade, mas escolhe se mover na vida olhando o copo meio cheio. Mas é que eu tô vendo o copo meio vazio, só que aí eu quero fazer alguma coisa para melhorar. Não é que eu tô aqui reclamando do copo meio vazio, né? Essa atitude, às vezes, que é viciada na gente de só botar a culpa fora, de só reclamar, de só olhar o que tá ruim. E aí, tomara, vou torcer muito para você entrar nesse lugar que impacte a gente positivamente, tendo esse perfil de integridade, esse sangue nos olhos com o motivo certo, né, que se mobiliza, e ao mesmo tempo que tem essa abertura, né, para ver o que é naquele dia, assim, vou torcer muito, Bela. Dessa vez não, daqui a 4 anos a gente vê. Mas tá bom. Aqui, com filhos. Vamos trabalhar para isso. Ai, Bela, bom, acho que a gente poderia ficar aqui muito tempo ainda falando, né? Já que a gente vai emendando uma coisa na outra. Mas tudo bem, a gente tem que marcar aquele vinho. Isso. Né? Aí a gente continua nos bastidores. Mas, super obrigada aí pelo carinho, pela disponibilidade. Imagina. E por compartilhar, nossa senhora, né? Uma inspiração mesmo de uma praticante em ação, assim, né? O que é essa prática além do tapetinho, né? Como isso extrapola mesmo, assim. Acho que a gente precisa de exemplos, né? Para a gente vendo na vida. Vocês são exemplos maravilhosos. Considerações finais, assim, tipo, coisas que você fala aqui com a...
Uma coisa... Joga aí alguma coisa. Então, eu acho que... Bom, vou trazer um pouco para o meu, né, para o meu universo assim, da alimentação. A gente estava falando dessa questão de que, né, a felicidade vem de dentro e tudo. Só que eu acho que a gente, quando... Cara, a comida, ela é esse instrumento mesmo que pode nos ajudar a nos sentirmos melhor, sabe? E com isso, a gente consegue chegar nesse lugar de contentamento. Então, e eu acredito, né, que a comida é essa ferramenta muito poderosa de transformação individual, coletiva e planetária, e que o que a gente, né, coloca no prato hoje define e define o hoje, o amanhã, né, o futuro da humanidade, basicamente. Então, quem pode fazer boas escolhas alimentares, que faça, porque isso vai ser bom. É um ato, pode ser muito simples, é uma coisa muito básica, né? Mas cara, hoje no Brasil a gente está com 33 milhões de pessoas passando fome. Então, não é, no contexto que a gente está, já não virou uma coisa mais básica, mas no sentido de é um ato, é uma atitude, né, simples, você escolher comer uma coisa boa que vai atingir não só você, não só a sua, sabe, a sua essência, a sua energia, mas isso reverbera, sabe, reverbera para o coletivo, reverbera para o planeta. É uma pequena atitude que você pode fazer que pode transformar não só a sua vida, mas a vida de muitas pessoas. Então, eu acho que trazer esse olhar, né, conectar a yoga com a alimentação nesse sentido de boas escolhas, né? Acho que a prática faz com que a gente, né, esteja mais propenso a escolher o que é melhor, né, para a gente e para os outros. Então, trazer isso também para quando a gente vai escolher o que comer. Muito bom, obrigada, Belinha. Obrigada mesmo. Adorei, obrigada a vocês.